uma grande mãe. Aproveitando que na data de hoje se comemora o Dia das Mães, nada melhor do que falarmos sobre uma das grandes mães da história bíblica. Mas antes de entrarmos neste assunto, que tal eu lhe perguntar, o que torna uma mulher uma verdadeira ou uma grande mãe? Será que é o seu porte físico ou o cuidado que ela tem para conservar sua casa sempre limpinha, livre de qualquer sujeira? É claro que não é por isso. Poderia eu aqui falar sobre alguns exemplos de boas mães citadas no Antigo Testamento, mas prefiro falar sobre uma mãe que, aliás, é até pouco falada. Raramente você escuta alguém dizer algo sobre ela. No entanto, exerceu um importante papel como mãe. Sim, irei falar sobre a mãe de Timóteo, aquele mesmo que se tornou um dos grandes cooperadores do apóstolo Paulo, conforme Romanos 16, 21, 1 Tessalonicenses 3, verso 2. E seu filho na fé, de acordo com 1 Coríntios, capítulo 4, 17, 1 Timóteo 1, verso 2. Para início de conversa, Eunice só foi mencionada uma única vez em toda a Bíblia e outra vez indiretamente. Neste último caso, ela foi citada nesse texto. Chegou a Derbe, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Atos 16, verso 1 na NVI. Observe que ela era judia e mulher crente na fé em Cristo, porém casada com uma pessoa de etnia grega. No entanto, no versículo seguinte, notamos que o texto expressa o resultado da educação que sua mãe lhe deu, pois ficou o registro. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Verso 2. Ora, mesmo que o pai de Timóteo não lhe tenha dado uma educação religiosa, essa tarefa ficou no encargo de sua mãe Eunice. Eunice carregava sobre si o peso da responsabilidade de bem instruir o seu filho Timóteo nos caminhos do Senhor, pois, segundo a lei, cabia aos pais instruir os filhos nos rudimentos do Senhor. Ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Deuteronômio capítulo 6, verso 7. Eunice cumpriu bem o seu papel de mãe de Timóteo. A garantia para eu defender esse ponto de vista está neste texto paulino, ocasião em que Paulo deu testemunho acerca das instruções passadas pela mãe de seu filho na fé, quando expressou-se categoricamente. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus, 2 Timóteo 3, verso 15. Pronto, aí está a confirmação de que desde a sua tenra infância, Timóteo foi instruído nos caminhos do Altíssimo. Mas há outro texto ainda mais curioso do que esse recentemente citado e que pouca gente tem atentado para ele. O texto é esse. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. 2 Timóteo 1, verso 5. Note que situação curiosa. Se Timóteo foi instruído primeiramente por sua mãe Eunice, essa, por sua vez, foi instruída por sua mãe também. Assim, o grau de responsabilidade na instrução dos filhos estava na família. Bem, pelo menos na de Timóteo. Dito isso, pergunto, que papel nossas queridas irmãs estão exercendo para com seus filhos? Estão instruindo-os em casa para que esses venham a ser pessoas de Deus, fiéis, crentes em Cristo? Ou essa tarefa está sendo transferida apenas para os docentes da escola bíblica dominical? Irmãos e irmãs, entendo que Eunice poderia simplesmente ter deixado toda a educação de Timóteo aos cuidados dos rabinos quando ministravam nas sinagogas. Todavia, exerceu perfeitamente o seu grande papel de mãe ao gastar tempo na instrução do próprio filho. Ela não delegou a instrução de Timóteo a outrem. Assim, quando Paulo conheceu Timóteo, não demorou a chamá-lo à obra do Senhor. O caráter de Timóteo já estava formado com a contribuição de sua mãe, mas o aperfeiçoamento nas lides do Evangelho veio com o tempo. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade, 2 Timóteo 2, verso 15. Aprovado pela mãe e por Paulo, Timóteo já estava pronto. Entretanto, para Timóteo ser aprovado por Deus, era apenas uma questão de tempo. Que o Senhor levante muitas mães Eunices e Loides em nosso meio.